Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista de Juara. Vamos tratar aqui de implantes dentários. Implante dentário, de vez em quando, é utilizado para atender a questões somente estéticas, de vez em quando há um problema de acidente que precisa recompor a arcada dentária. É uma série de questões que compõem a necessidade de utilização desses aparelhos que nós vamos aprender um pouquinho com o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o Dr. Clodimar Rissotti. Clodimar é cirurgião dentista, especialista em implante dentário. Dr. Clodimar, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, é um prazer. Então, eu queria começar que o senhor dissesse para o nosso público o que são os implantes dentários. Os implantes dentários são um componente protético, junto com um parafuso, no qual substitui um dente perdido, que seria basicamente isso. Ele é para substituir um dente perdido. Então, os implantes dentários, eles vêm, né, não só um dente, como também compor toda a arcada, se for necessário. Justamente. Tá, agora, eu disse logo no início que às vezes há uma necessidade, por exemplo, um acidente que a pessoa perca os dentes todos, é uma questão não só estética, mas também porque para mastigação, não é isso? Está correto o que eu estou dizendo? Está correto. É que hoje se procura muito a estética, né? Hoje a presença das pessoas hoje não estão dando muito valor, realmente. Mas o intuito também realmente é a estética junto com a função que seria a mastigação. Entendi. Né? Porque o nosso aparelho digestivo ele não é formado de uma forma que é para poder eliminar, pegar esse alimento que você come, esse bolo alimentar, e triturar ele lá no estômago ou no intestino. Então você tem essa mastigação tem que ser correta na boca, começa pela boca, a digestão do alimento já começa pela boca e até chegar ao intestino. Então você tem que mandar esse bolo alimentar já pronto, triturado, para que chegue lá no estômago, no intestino, de uma forma que não prejudique você. Não prejudique a saúde, né? Porque ele é preparado, o nosso sistema digestivo ele é preparado, ele tem essa função de, né, captar esses alimentos, de absorver essas proteínas, todas as vitaminas dos alimentos, mas de uma forma ideal. Então, se você não mandar esse alimento dessa forma, você acaba tendo outros problemas. Problema de saúde. Agora, existe a possibilidade de implantes dentários sem incisão ou cortes? Correto, existe sim. Como é que é isso, doutor? Então, hoje nós temos assim, as tomografias hoje dão uma análise completa do que onde você tem osso, e você junto com um guia cirúrgico, né, que você faz um planejamento todinho, que você começa a fazer um planejamento protético antes, para saber o resultado que você vai ter, e junto com esse guia cirúrgico feito computadorizado e tal, você consegue chegar a colocar esses implantes sem corte nenhum. Pois é, mas não corta na gengiva? Não, a gengiva você corta só no lugar onde você vai colocar. O implante ele é um parafuso, ele é um parafuso que substitui a raiz do dente. Entendi. Entendeu? E esse parafuso realmente ele tem que cortar justamente nesse lugarzinho onde vai colocar esse implante, esse parafuso você corta. Aí você enfia o parafuso ali e aí aonde vai sair o dente, então você dá o formato. Então você quer falar que é uma cirurgia sem corte, porque normalmente você vai fazer uma cirurgia de implante, você pega um bisturi, você abre todo o tecido para você ver o osso. Entendi. Porque o implante ele necessita de osso para você poder colocar. Essa que era a minha dúvida. Então, sem incisão ou corte, significa cortar somente o ponto onde o parafuso vai entrar e vai se fixar no osso. Justamente. Tá, agora, esse aqui é o que se chama de carga imediata? Sim. Você pode usar esse sistema de carga imediata nesse caso de você usar essa forma de cirurgia guiada, como você pode também usar um sistema também diferente. Você pode também usar incisão, né, a parte incisal de você cortar, de colocar um implante e usar uma carga imediata. Isso vai do planejamento que você consegue fazer para você fazer esse tipo de trabalho. Mas não necessariamente só sem incisão que você vai conseguir fazer uma carga imediata. Nós temos vários sistemas. Você pode fazer uma carga imediata de um dente, como você pode fazer uma carga imediata de vários dentes. Você estava citando
há pouco de um acidente, que às vezes, não só um acidente, às vezes a pessoa também, lá na infância, antigamente, às vezes arrancavam todos os dentes, doía o dente, as condições eram precárias, odontologia no interior, você pega 30 anos atrás, não existia dentistas, então a opção era doeu, arrancou. Então as pessoas perderam muitos dentes. E hoje ele chega numa certa idade, aí seus 45 anos, 50 anos, com condições financeiras boas. Não é que também o implante seja tão caro assim, mas com as condições financeiras boas e preocupado com a saúde dele, né? E aí é onde ele acaba procurando a odontologia para colocar esse tipo de prótese. Porque a prótese, a gente avalia a prótese dessa forma, voltando ainda. Então ele procura o dentista para colocar esses implantes. Então ele não tem dente nenhum, não porque ele sofreu um acidente, ele não tem dente nenhum porque lá foram sendo extraídos lá atrás. Ele não tinha opção. A opção era essa que deram para ele. Os pais tinham essa mentalidade ainda de que você vinha e colocava implante. O implante é muito novo no Brasil, ele tem 30 anos. É isso que eu ia... Então, nesse caso, ok, digamos que seja esse exemplo que o senhor acaba de nos dar. Os dentes foram sendo extraídos por informação mesmo. Na cidade não tem, vamos tirando, tá, doeu, arranca. Aí lá aos 45, 50, eu decido agora fazer um implante. Nesse caso aí, é possível fazer sem incisão e sem corte essa carga imediata? Sim, desde que ele tem... Não, dá para fazer também. Depende das condições ósseas dele. Se ele tiver osso suficiente. Por isso se faz uma tomografia. Entendi. Então ele vai te dar... Nós precisamos para colocar um implante, nós precisamos de ter espessura óssea e altura óssea. Hoje a gente consegue colocar implantes, mini implantes, em áreas bem... Porque quando você perder os dentes, o osso também vai reabsorvendo. Você consegue, aí você diminui muito a sua altura óssea. Então hoje você tem implantes curtos e hoje com tecnologias avançadíssimas que nós temos na implantodontia, colocar essas próteses em cima de implantes curtos sem fazer enxerto ósseo. Nos casos que você perdeu esses dentes há muito tempo e não tem osso, aí você parte para a cirurgia de enxerto ósseo para depois colocar os implantes. No caso Mas você consegue colocar também, em qualquer caso hoje, desde que tenha osso, tem pessoas que perderam todos os dentes e ainda tem ossos o suficiente na boca. Então você coloca, porque você não vai colocar dente por dente numa arcada dentária. Quando você perde todos os dentes, a gente chama de um protocolo, você coloca de 6 a 5, 4, de 4 a 8 implantes para você fazer uma fixa ali. Agora, doutor Clodimar, quanto tempo a pessoa está reabilitada? Depende também. Varia também de acordo com a condição do que? Óssea? Óssea. Ah, tá. Condição óssea e saúde também do paciente. Então depende muito de cada um, de cada sistema que você vai usar. Um jovem, 25, tal, vai fazer puramente por estética. E faz esse sem incisão. Tá tudo bem. Quanto tempo? Quanto tempo ele está pronto para mastigar? Não, se ele tiver osso suficiente, vamos supor que ele perdeu um dente naquele acidente que o senhor falou. Isso. Ele perdeu um dos dentes, perdeu um dente e tal, e aí na hora ele não se preocupou, cicatrizou ali, formou o osso, está tudo certinho ali, aí ele se preocupou com a estética, que estava faltando um dente, vamos procurar um dentista. De você colocar o implante, aí de você planejar esse implante, tiver toda a documentação na mão, os exames dele complementares na mão, tudo certinho, de você se você tiver essa tomografia e ser guiado, você consegue colocar o implante em 40 minutos com o dente pronto. E pode sair mastigando. Peraí. Como é que é? Ele pode sair mastigando? Sim. Agora, como essa mastigação? Justamente, quando você tem o osso e tem o suficiente de você... desse implante, a gente coloca assim que que a gente chama de travamento. Esse implante tem uma estabilidade inicial que for suficiente para colocar essa carga. Então ele pode colocar o dente e realmente ele pode mastigar. Entendi. Nós estamos falando, doutor, de condições ideais. Quando chegou lá o paciente, está tudo bacana, tudo redondo, coloca ali, daí a pouco ele pode mastigar. Pode mastigar. Se as condições, tudo certinho, pode mastigar. Aí, só que você vai ter uma óssea de integração, todo o osso, que nós temos essa formação o titânio é único, um dos únicos materiais, é o único, que forma osso, que o osso absorve. É uma óssea de integração, que a gente chama, que gruda no implante, no ferro. É um parafuso, é um metal, no qual o osso
se integra nele. Então chama o implante ósseo integrado. Quando passou a descoberta que o Brånemark descobriu esse tipo de titânio, que o titânio dava certo para isso, dali para cá surgiu então seus implantes ósseo integrado. E aí ele começa a formar também o osso, a partir de 28 dias ele começa a formar, tem uma formação óssea por completo. Então vai de tecnologia que você usa, porque existem implantes para isso, né? Todos os implantes que você pode chegar lá, colocar e fazer esse tipo de trabalho. Então existem implantes que são preparados para isso. O que o senhor está nos ensinando é que cada caso é um caso. Eu acho que eu estou começando a aprender que é assim. Porque tem o caso, a pessoa que o osso ainda não tá bom, ou tem um problema ósseo. Tem um outro que é mais jovem e está tudo ótimo, portanto a recuperação vai ser imediata. Há questões outras de saúde que pode implicar em rejeição, existe? A literatura fala que não existe rejeição. Isso é uma outra dúvida. Você pode ter uma perca desse implante por N motivos. Menos que o organismo viu aquilo e não aceitou aquilo. Então, a gente, na literatura, a gente coloca como esses implantes não existe rejeição. Ele pode ter uma perca desses implantes por uma não óssea integração. Para o osso não se integrar ao titânio. Isso, ao titânio. E às vezes uma infecção ou em vez de você ter uma óssea integração, você ter uma fibrose ali no dente, nesse implante. Então essa fibrose é mais rápida do que a formação óssea e não deixa o implante ósseo integrar. Então você pode ocorrer isso também. Mas rejeição do organismo expulsar aquele implante, não. A rejeição não há. O que é interessante é porque eu vi isso na cidade que eu morava. O sujeito fazia, mas não fixava de jeito nenhum. Então é que assim... Só tem algum caso em que não tem jeito? Em que o implante não funciona? Qual o problema de saúde, digamos? Que momento o implante não funciona? O problema maior é o problema ósseo do paciente, de saúde do paciente. Dificilmente você não consegue reverter um caso de perca de implante. Entendi. O paciente perdeu o implante, se ele tiver uma saúde óssea tudo tranquilo, você consegue reverter sem problema nenhum. Você pode ter perca óssea, perca do implante por outros motivos. Às vezes deixar ponto de contato, às vezes por essa óssea integração acontecer essa fibrose, por várias N coisas que podem ocorrer. E você pode reverter isso aí, colocando de volta um implante, desde que essas condições depois de saúde dele esteja legal. Então a única coisa que faz ele perder isso aí realmente... Entendi. Então pode-se quase que assegurar de que é sempre possível um implante com sucesso. 97%. 97%. Isso já é dado estatístico? É estatístico. Tanto melhor. A literatura hoje carrega... e a gente tem também eu estou fazendo implante hoje, está fazendo... em 2007 eu comecei, já está com bons anos aí, que faz 15 anos que eu faço implante aqui em Juara. E a gente tem também uma estatística dentro do consultório de perda de implantes, e dos sucessos dos nossos implantes. E a gente vê que a literatura não está errada. Que são 97% de... Confere a literatura com a estatística própria que o senhor tem no próprio consultório. Pelos 15 anos de trabalho. Senhores, estamos tratando de implantes dentários, conversando com o Dr. Clodimar Rissotti. Voltamos já. O sol rachando, já passou do meio-dia. Alô, galera de Juara e toda a região, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano, galera, estamos aqui para fazer um super convite a todos vocês. Dia 13 de agosto, estaremos aí na 22ª Expo Vale, na Crivale, fazendo uma grande festa, você não pode ficar de fora dessa, hein? Contamos com a sua presença. Aquele abraço e até lá! Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro amarelo. No Super Bela Vista, todos os dias é dia de economia. Toda terça, ofertas da Operação Limpeza. Quarta-feira tem a Quarta do Pão. Delícias para o café e o lanche com sua família. Quinta-feira, a seção de frutas e verdura com as melhores ofertas na Quinta-feira Verde. Na sexta-feira, o açougue e a seção de bebidas com ofertas especiais na Sextaneja. E o seu final de semana fica muito mais saboroso com as ofertas do Super Sábado. Venha para o Super Bela Vista, o super da família.
A Citylar preparou uma mega operação para não sobrar nada. Operação Pai Citylar, nesta sexta. Smartphone com Android tela de 3,5 polegadas, baixou de 329 para 299. Poltrona reclinável do papai por R$ 49,90 por mês. E você ainda concorre a muitas TVs LG de 50 polegadas. Última chance para comprar lavadora Electrolux 8 quilos com preço de saldo de R$ 1.099 por R$ 899. E tem tablet com Android. Atenção na prestação. Só R$ 29,90 por mês. Nesta sexta, na Citylar. Atenção, contribuintes de Juara. Se você está preocupado com as contas que não fecham no final do mês e ainda sobram os débitos com o município, saiba que a Prefeitura, através da Lei 2.426, está oportunizando para você parcelar ou quitar seus débitos e receber de volta em obras e melhorias para a sua cidade. Se você tem dívida ativa com a Prefeitura, seja crédito tributário ou não tributário, referente a IPTU, ISSQN ou taxas administrativas, pessoa física ou jurídica em processo de execução fiscal ou não e ainda não parcelou, poderá parcelar em até 12 vezes ou pagar à vista com 50% de desconto nos juros e multas. Prefeitura Municipal de Juara. Apoio Câmara de Vereadores. Para passar momentos agradáveis com sua família e amigos, venha para a Ilha do Netinho, um lugar bonito por natureza, às margens do rio Arinos. Curta a natureza em um ambiente familiar e aconchegante e conheça nosso aquário natural e nossa culinária exclusiva de peixes. Ilha do Netinho, um verdadeiro paraíso dourado. Estrada Juara-Juína, quilômetro 9. A 22ª Expo Vale está chegando e a Super Loja União está recheada de novidades para você arrasar na maior festa da região. Venha conferir uma infinidade de lançamentos da moda country: calças, camisas, camisetes, camisetas, camisões, cintos, fivelas e botas. Lindíssimas botas lançamento 2014. Super Loja União, ao lado da Canopus Motos. Nós precisamos de você. A Igreja do Evangelho Quadrangular de Juara convida você para conhecer a Sexta-feira de Milagres. Venha receber a unção para a cura e provar as águas que saram. Todas as sextas às 19h30. Disse Jesus: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Campanha Sexta-feira de Milagres, às 19h30. Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempo de crescer. Viaje com quem gosta de viajar. A Aviação Juína consagrou-se como a escolha certa para milhares de passageiros, pois investe na aquisição de ônibus modernos que oferecem todo o conforto e segurança para você. Todos os dias saindo de Juína para Cuiabá, às 11, às 18 e às 20h30 horas. De Cuiabá a Juína, às 14, 19 e 22 horas. A Aviação Juína acredita no desenvolvimento do noroeste do Mato Grosso, por isso oferece serviços de transporte de cargas em toda a região. Precisou enviar a sua encomenda? Envie pela Aviação Juína, o seu transporte rodoviário de cargas. Transportes no tempo certo e com toda a segurança. É Aviação Juína, com filial em Juara. Precisou? Ligue 3556-5439. Estamos de volta com o programa Cidade em Revista em Juara. Estamos também pela Rádio Difusora AM 1140 ao vivo. Estamos conversando com o Dr. Clodimar Rissotti. Tratamos de implantes dentários. Doutor, eu queria agora no outro bloco, nesse próximo bloco, saber do senhor o seguinte. Uma pessoa chega lá e extrai todos os dentes. Eu quero extrair. É possível, imediatamente após a extração de todos os dentes, fazer o implante? Desde que seja bem planejado, sim. Porque assim, essa extração tem que ter um motivo dela vir extraindo, tem que saber o porquê. Porque às vezes você vem para extrair esse dente, para colocar um implante, o porquê disso está acontecendo. Peraí, doutor. Peraí. Então não funciona assim. A pessoa não pode chegar lá e dizer: olha, eu queria que o senhor tirasse todos os meus dedos para fazer um implante. Não é assim. Não. O senhor tem que, pode até extrair, mas aí vai fazer um planejamento em cima daquele tratamento. Porque você hoje você, como sempre na odontologia, você preserva o máximo possível
os dentes íntegros. Entendi. A não ser que você tenha um problema naquele dente, ou problema gengival, ou algum outro tipo de problemas que você vai ter que futuramente realmente vai dar perca desses dentes. Aí você dá a opção por extrair e colocar os implantes. Mas em casos, não todos os dentes, às vezes pode acontecer de todos os dentes, mas são casos raros, mas existem e pode isso ocorrer. Mas isso aí, todo esse trabalho tem que ser um trabalho bem planejado. Tudo na odontologia, se tratando de implante ou qualquer coisa na odontologia, tem que se fazer um planejamento. Às vezes, porque você tem que ver como que é a saúde do paciente, como que o paciente está, como ele é, para poder você fazer. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que planejar. Então, na odontologia não deixa de ser muito diferente em relação a isso. Então, às vezes você vai lá também com um problema num dente, aquele dente está com problema, você tirar ele e colocar ele, que você chama também de implante imediato, não de carga imediata. Carga imediata é quando você coloca o dente em cima já do implante. Entendi. Quando você coloca o implante imediato, que você tira a raiz do dente, você coloca o implante, nesse sistema chama-se implante imediato. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Também vai depender da situação da raiz do paciente. Quando você está numa situação que não tenha muito osso, ou uma situação de infecção, ou uma situação que não está uma boa higiene ali naquele local, aí se prioriza você extrair aquele dente, esperar 3 meses, né, de 2 a 4 meses ali, para você colocar o implante naquele lugar. Eu estou aprendendo aqui que não adianta eu fazer perguntas gerais para o senhor. Não adianta. As perguntas terão que ser sempre individuais, porque o senhor já havia dito no primeiro bloco que a questão é individual. Eu tenho que estudar cada caso. Até mesmo esse que chegou lá e tirou um dente, falou, aproveita e coloca outro aqui, não é o caso, só vai, não, peraí, não é bem isso, deixa eu ver se pode se colocar, é disso que estamos falando? Justamente. Ah, bom, então tá certo. Agora uma coisa, é caro, doutor? Implante dentário é caro? Então, já foi muito caro, já foi. Hoje as condições hoje do Brasil, assim, das pessoas, passou a ter uma condições melhor de vida. Então hoje você consegue dividir isso aí em mais vezes. Ah, tá. Não é que ele ainda é barato, que é um trabalho que você fala, não, você é um popularzão. Não se ainda você não consegue ainda fazer ele ser a nível popular. Existem hoje clínicas que conseguem fazer isso, compram um implante com um preço bem mais em conta, usa dentistas de uma forma até legal às vezes, e consegue colocar um implante muito barato. Mas hoje, com a tecnologia avançada, você colocar um negócio para você saber que aquele paciente vai estar com aquele implante durante um bom ano, de 10 a 30 anos aí, com esses implantes na boca, você tem que ver as condições que seja um implante com a tecnologia boa, um implante de um conceito bom, porque hoje você pega no Brasil, hoje tem fábricas de implantes hoje, tem implantes de altas qualidades nacionais, como existem de péssima qualidade. Então, o problema do material que você está se referindo. Justamente. Até o implante tem isso também. Todos eles são feitos de titânio, mas existe a pureza de cada implante desse, como ele é trabalhado. E isso vai influir diretamente no preço dele. No preço, justamente no preço, e também depois na sobrevida dele na boca do paciente. Tá, doutor Closimar, a questão é a seguinte, trata-se de digamos, não é bem equipamento que fala, nem equipamento não, trata-se de um aparelho que vai ter uma ligação direta com a mastigação, com o alimento que vai para o nosso organismo. Justamente. E daí, a meu juízo, não se deve correr risco numa questão tão séria como essa. Justamente, não se deve. Se você tem que tomar todos os cuidados, e com todos os cuidados que você toma, você ainda tem aquela porcentagem de 3%, de 2%, que você pode ter problemas, entendeu? Com todos esses cuidados. Entendi. Então, você, às vezes, a experiência deixa você também, às vezes, de poder, às vezes, ser um pouco mais audacioso em relação a alguns casos. Não é bom também, né? Mas o correto é você ter planejado os casos corretos, como você vai colocar. Você tinha feito uma pergunta antes também em relação ao planejamento protético em relação Isso que eu queria perguntar. Como é que é o planejamento? Qual a importância dele para o paciente? Então, se você todo implante hoje, se você fizer o correto, você antes de colocar esse implante, você planejar a prótese que você vai colocar no paciente.
Se antigamente você procurava colocar o implante onde tinha osso e aí se servia muito só com a parte funcional do implante. Hoje a gente se preocupa com a parte funcional e com a parte estética do implante. Então ele tem que regular os dois. Então o que você faz? Como você faz para planejar isso? Você planeja primeiro sua prótese, planeja como vão ficar as condições da boca do paciente, molda o paciente, trabalha em cima de modelos, né, ou com tomografias, entendeu? E ali, em cima daquilo ali, você consegue analisar mais ou menos como você vai fazer, aonde você vai colocar o implante e como você vai colocar esse implante. Então você tem um planejamento antes, protético, para depois colocar o implante. Não é a vontade do paciente. Eu queria até perguntar, estou curioso, o senhor já se deparou alguma vez com um paciente que quer que se faça um determinado procedimento e o senhor não concorda com aquilo? Fala, não, mas eu quero. Já ocorreu? Já. Ou isso é toda hora? Porque assim, a maioria das vezes a pessoa também vem procurar para fazer os implantes para uma insatisfação que ela tem em relação a questão aos dentes estética, dela. né? E nem sempre você consegue fazer aquilo que esse paciente quer. Porque às vezes ele quer o sorriso lá do Janequine ou da Gisele Bündchen. E aí eles querem, então, ele quer o sorriso daquele artista e sem condição. Primeiro que ele não tem osso, ele não tem lábios, ele não tem suporte mais para fazer isso aí. E aí você cai nisso aí. É difícil você conseguir 100% nisso aí. Você vai, de vez em quando, vai deparar com isso aí. Tem casos de paciente, eu já tive casos de pacientes de eu não pegar o caso do paciente dele querer. Pois você fica imaginando o trabalho do senhor em convencê-lo de que aquilo não é o melhor. Não é? Não, mas eu quero. Isso é um pouco parecido com cirurgia plástica, né? Justamente. É que assim, que você vai ficando mais, você vai priorizando alguma coisa. Hoje eu priorizo também a qualidade do meu implante que eu vou colocar em relação ao tempo que ele vai ficar na boca desses pacientes. Então, a sobrevida desses implantes no meu paciente, eu priorizo. Eu quero que esse paciente faça que nem o primeiro cara que colocou o implante que morreu com 45 anos de implante na boca dele. Pronto. Entendeu? Então, eu quero que esse meu implante tenha essa sobrevida, essa vida longa na boca do meu paciente. Então, o que eu procuro? Claro que eu procuro fazer de forma melhor possível em relação à minha técnica, buscando conhecimentos, claro, buscando técnica para fazer isso na boca do meu paciente. Mas, normalmente, tem pessoas que odontologia hoje, ela chega a ser, na parte de implante, como uma coisa que chama muita atenção. Tem dentista que chega à prostituição da odontologia mesmo. Nossa. De colocar casos que nem você falou. O cara chega e quer, vamos fazer, e não sabe se realmente é aquilo que vai dar o resultado. Mas aí já fez, já cobrou e etc, etc. Eu fico a imaginar o trabalho que é evitar fazer o trabalho. Outra coisa, o sujeito fuma muito, como é que faz? Pode? O cigarro atrapalha? O cigarro, a nicotina, ela diminui a cicatrização. Isso é estudado, isso aí não é eu que estou falando, mas toda a nicotina ela tem uma diminuição de cicatrização. Então esse é um grande problema que a gente tem em relação aos implantes. Mas pode. O que a gente pede às vezes é para o paciente que a gente vai colocar os implantes ficar sem fumar uns dias. Impulsionado, ele, às vezes é para a saúde dele. E aí ele ficar um tempo sem esse cigarro. E consegue. Eu tenho pacientes, um monte de pacientes fumantes que eu coloquei implantes neles, junto com uma conservação fica um período, quanto tempo, mais ou menos? Geralmente a gente pede ele ficar uns 30 dias sem fumar, que é difícil, né? Mas ele consegue diminuir bem o cigarro. Então a gente consegue diminuir, ficar uns 5 dias antes, uns 5 dias depois. Mas a gente pede 30 dias, ele consegue nesses 30 dias fumar 2, 3 cigarros, 4 cigarros. Vai diminuindo o tempo ali, porque a nicotina, quanto menos a gente tiver no tempo de cicatrização, a nicotina ali, melhor nossa cicatrização. E aí o paciente, eles vão entendendo. É difícil. Agora, meus casos. Entre nós, o melhor talvez fosse ele parar de vez, né? Já que está parando para colocar o aparelho, para logo. Para logo. Então, cicatriza mais depressa justamente. E evita outro problema de saúde causado pelo cigarro. Então, além do problema do cigarro que daí se preocupa, que a gente começa a explicar para ele também em relação à mastigação que você estava falando naquela hora, que hoje você pega uma pessoa que não tem dente nenhum na boca, por exemplo, ela perdeu 80% da sua força mastigatória. Agora imaginou você perdendo 80% do bolo alimentar que você vai mastigar, aquela carne que você comeu,
80% para jogar para o estômago resolver. Tá. Então, aí, então como a gente vai caindo. Então, o implante ele consegue trazer de volta essa força mastigatória de 100%. Então, as pessoas se preocupam muito com isso. Então, eles falam, poxa vida, realmente. E eu mostro para ele daí, para o meu paciente, que às vezes algum caso que ele tem problema, que ele tem até dor de cabeça, problema, porque você vai aderir, a mastigação sua é para ter aquela força. Você não tem, você quer jogar na musculatura, você quer jogar, ou engolir mesmo, deixar para o estômago resolver lá. E aí onde você pode ter outros problemas no sistema digestivo, no sistema urinário, ou em outros sistemas, decorrente a uma má mastigação. Esse é o implante mais do que necessário, que vai cuidar da saúde, juntamente com a parte estética. Doutor Clodimar, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Em geral, eu deixo alguns minutos para o meu convidado fazer suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer ao senhor, agradecer à TV, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco. A gente poderia passar aí umas 5 horas falando sobre implantes. É programa para meses. Mas eu agradeço a oportunidade mesmo de estar aqui e de esclarecer um pouco do que a gente está falando. Eu espero que em outra oportunidade o senhor atenda mais uma vez o nosso convite e venha conversar conosco. É um prazer. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Revista. Do programa de hoje conversamos com o Dr. Clodimar Rissotti, a quem agradecemos muito a presença. Muito obrigado a você que nos acompanha. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista, pela TV Joara e pela Rádio Difusora AM 1140. Espero vocês, obrigado, até lá.